Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Bauru em Debate, uma parceria entre a TV Unesp, a TV e a Rádio Câmara, que abre um espaço privilegiado para discutirmos os desafios de Bauru. A cada programa recebemos especialistas e convidados da sociedade civil e das universidades para debater os temas que interessam a você e a nossa comunidade. Hoje o programa discute o caso da chamada floresta urbana, que resultou no pagamento de uma indenização milionária por parte da Prefeitura, a compensação ambiental e as formas de evitar indenizações no município. Para ajudar a conduzir o programa de hoje, o jornalista aqui da TV Unesp, Júnior Penariol. Obrigado, Nelson. Os nossos convidados, a vereadora Chiara Ranieri, que integra a Comissão Especial de Inquérito que analisa 2 precatórios aqui no município de Bauru. Obrigado por sua presença. Eu que agradeço. E o procurador jurídico do município, que foi secretário dos negócios jurídicos e tem larga experiência na área da procuradoria, inclusive na área de parcelamento de solo, Maurício Pontes Porto. Muito obrigado. Eu que agradeço, Nelson. O nosso assunto de hoje é a questão das indenizações e também das compensações ambientais. A Comissão Especial de Inquérito da Câmara tem 2 precatórios em análise. 2 precatórios que já têm decisões, portanto, no Poder Judiciário junto ao Tribunal de Justiça. Um é o da chamada floresta urbana, de cerca de 38 milhões de reais na origem, cujo parcelamento de solo discutido com o projeto de lei aprovado pela Câmara, ainda em negociação pelo Poder Executivo, é de cerca de 33 milhões de reais junto aos proprietários, sem as atualizações até este momento. O outro precatório é de uma área atrás do núcleo Gasparini, de uma área de entorno da Estação Ambiental Sebastião Aleixo, que envolveria na origem cerca de 17 milhões de reais e que também será debatido pela Câmara na segunda etapa da Comissão Especial de Inquérito. Esses são os temas originários que nos servem para a apreciação das questões de indenização e de compensação ambiental no município. Cara, para a gente começar por algum preâmbulo aqui, nós temos, obviamente, a questão da floresta urbana como a mais comum dentro do imaginário, ou mesmo da desinformação das pessoas. E ela tem uma série de nuances que, neste momento da nossa gravação aqui, já são possíveis de serem colocados para que as pessoas entendam alguns elementos deste precatório inicial, desta indenização, e tentar responder por que chegamos a essa situação até esse momento. Essa floresta urbana, ela é uma área que, na verdade, as pessoas conhecem ela porque passam por ela. Ela fica localizada entre a Avenida Edmundo Coube, bem próximo ali das Nações Unidas, com acesso, inclusive, ali por onde foi construído um residencial da MRV, né? E esse residencial, inclusive, foi construído dentro da área da floresta urbana, e aí ela segue até lá a margem da Avenida Edmundo Coube, uma área bastante recheada de vegetação, é uma área que chama muito atenção, ela é uma área muito bela realmente, mas uma área que, embora nós entendamos que ela deva ser preservada, nós também entendemos que não há um custo de 33 milhões ou mais, né? Então, o que nos chamou a atenção quando tomamos conhecimento desse precatório foi entender o que gerou esse precatório, né? E aí nós tivemos conhecimento de várias outras possibilidades de ações indenizatórias relacionadas à questão ambiental, né? E todas elas acabaram sendo objeto de discussão dentro da SEI. É uma SEI que já tem aí um caminho, né? Ela tinha uma previsão de 2 meses, já estamos estendendo mais 1 mês, porque ainda estamos discutindo só o caso da floresta urbana. E ainda temos mais o caso dessa outra área lá no Gasparini, que é um outro objeto de estudo e que também vai levar aí uma série de
discussões, de oitivas, de leituras de documentos, de entendimento, mas a floresta urbana é uma área que as pessoas conhecem, né? E que foi muito defendida pelos ambientalistas quando essa área foi colocada como área de relevante interesse ecológico no Plano Diretor de 2008. Né? É uma área que não teve uma discussão e um estudo técnico para ela ser definida como área de relevante interesse, nem coordenadas geográficas que digam onde começa, onde termina. Então, olha, nós temos uma mancha que precisa ser preservada, né? E foi isso que aconteceu, né? Então, o que nós percebemos é que, ao se fazer isso, nós criamos uma situação jurídica que permite, né? Que permite que ações pudessem vir a acontecer, né? Nós tivemos, dentro do mesmo Plano Diretor Participativo de 2008, alguns instrumentos, né, urbanísticos colocados à disposição do município, né? O direito de preempção, a outorga onerosa, a transferência do direito de construir, que não foram, na verdade, regulamentados, e que servem, né? Servem de apoio aos proprietários daquela área que entendem que naquela área houve um esvaziamento econômico, né? E estão se apegando a essa situação para mover ações indenizatórias contra a Prefeitura de Bauru. O Maurício, né, Nelson, você era secretário de Negócios Jurídicos na época da ação judicial, né, governo Rodrigo Agostinho. Explica pra gente, Maurício, qual que foi a linha de defesa do município durante todo esse caso específico da floresta urbana? No que o município se baseava para se defender e que, no fim, acabou, digamos, não dando certo e gerou essa indenização milionária? Sim, no jurídico, a gente tem a imagem da floresta urbana em várias ações. Então, a floresta urbana, essa gleba específica, ela parte da Edmundo Carrijo Coube e ela não chega até Nações, ela fica a uns 100 e poucos metros antes de chegar nas Nações. Então, a frente dela seria para Edmundo Carrijo Coube. E essa frente, ela era dividida para esta empresa que queria empreender e tinha outras 3 partes que tinham proprietários distintos. O Rogério Medina, que foi ouvido, o Ricardo Magri, que foi ouvido, e um outro Ricardo, que não me vem... Rubini. Isso mesmo. E nessa época, 2007 até 2010, tentou-se uma negociação administrativa. 2 proprietários aceitaram administrativamente essa negociação. E aí nós temos valores do metro quadrado de 20 e poucos reais. O Rogério Medina, especificamente, que foi ouvido agora, ele não aceitou. E começa um relacionamento documentado em processos de 2010 até 2014 com o Rogério, e chega um ponto que o município ajuiza uma ação de desapropriação. E essa ação não chegou ao fim. Houve uma avaliação do município, uma segunda avaliação em R$ 45, houve uma terceira avaliação em R$ 67 para tentar um acordo, e eu me lembro que ele falava que menos de 150 ele não faria o metro quadrado. Nesta ação foi nomeado um perito judicial, o seu Carlos Vidri, na época, e ele fez uma avaliação logo em seguida a esse fato que nós estamos discutindo, de R$ 150 o metro quadrado, se não me foge a memória. Neste cenário, nós temos a ação ajuizada pelos proprietários dessa gleba contra o município. Então, é uma segunda ação, né, onde esse valor de 139 e alguns centavos, ele estava coerente com o primeiro laudo, inclusive, feito pelo Vidri. Aí foi ajuizada essa ação, não havia necessidade de depósito, porque o município não era o autor. A juíza nomeia um perito, esse perito faz
avaliação em 139. Nesse momento, a gente tem que se manifestar sobre o laudo. Aí que vem esse processo da Procuradoria para a CEPLAN. Na época, o diretor do Departamento de Planejamento Urbano se manifesta, né, num primeiro momento ele concordando com o laudo, não tinha nada a opor. Um mês, 40 dias depois, ele é orientado pelo procurador-geral da época, Dr. Ricardo, e ele faz uma manifestação dizendo que gostaria de se manifestar novamente sobre aquilo e esclarecer algumas coisas. Inclusive, ele fala que queria ter a oportunidade de avaliar aquela gleba. Mas, 5 meses após, a juíza julga e acata o laudo pericial. E é aí que a gente tem esse valor tão elevado. Na época deu 22 milhões e alguma coisa, houve um recurso e os juros moratórios, compensatórios, levam a esse valor hoje de 38, que se tiver acordo sairá por 32 e alguma coisa. Tem uma demarcação de tempo que depois o Maurício pode contribuir conosco para a compreensão da questão do debate, que servirá para os próximos blocos, que são as questões das legislações. A vereadora comenta na origem que em agosto de 2008, na revisão do então Plano Diretor Participativo, estabelece a criação efetiva da área de relevante interesse ecológico, inclusive para aquela unidade de gleba. Logo em seguida, em 2009, vem a Lei do Cerrado, criando uma outra restrição. Isso é importante do ponto de vista jurídico, porque como a ação é depois deste fato, a CEI está apurando, entre outros elementos, uma tentativa de compreensão agora de várias frentes, a questão de, por exemplo, não se chamar a incidência eventual da Lei do Cerrado também sobre esta indenização, ainda que de forma parcial, se fosse o caso. Nós, assim, lendo o processo, mesmo não sendo da área jurídica, viu, Maurício? Lendo a tese defendida pela prefeitura e observando, assim, várias questões que nós aprendemos, né, durante esse período de estudos aí, se nós formos falar da tese defendida pela prefeitura, do meu ponto de vista, a tese é uma tese que não apresenta elementos que realmente defendam o município, porque o proprietário da área, ali, ele pediu diretrizes para o empreendimento antes do plano diretor. 2006. Antes da Lei do Cerrado, exatamente, em 2006. Então, essa legislação que impediria ali qualquer empreendimento na ordem que o empreendedor gostaria de fazer, que seria realmente ocupando muita área daquela gleba da floresta urbana, no momento em que ele pediu as diretrizes, não tinha essa legislação, né? Mas quando ele ingressou com a ação em 2009, já tinha. Então, eu acredito que o município ficou sozinho nessa, né? E quando a gente fala em proteção ambiental, nós sabemos que a proteção não é só do poder público, não é só do município, nem só do Estado, é também, né, das pessoas, né, do indivíduo. Então, eu acho que a sustentação ali da tese, ela se apegou apenas que aquela área não tinha um esvaziamento econômico, que ali podia se empreender, né? Mas faltou elementos, no meu ponto de vista, não sou advogada, mas faltou elementos que realmente pudessem esclarecer que não havia esvaziamento econômico. E aí, Maurício, eu me pego, inclusive, a esses instrumentos do plano diretor que em nenhum momento foram apresentados, quando da negativa, por exemplo, das diretrizes de se fazer o empreendimento, né? Então, se você tem uma área, né, e você pretende nessa área fazer um empreendimento e você pede as diretrizes para ele, antes de negar, eu acho que é importante argumentar que existe possibilidades
né? Existe possibilidades de empreender na área, mas não da forma como se está se prevendo. E eu acho que isso no processo nós não enxergamos. Então nós sabemos assim que há muitas situações que não estão documentadas, muitas, né? Que favorecem a prefeitura e que desfavorecem a prefeitura. E eu acho que isso, para nós que estamos trabalhando na SEI, ela vem se apresentando aos poucos nas oitivas, mas que a gente ainda olha para toda essa ação e a gente percebe que há muita informação desencontrada, que não chegou tudo ainda. E aí a gente tem as surpresas. A surpresa mais recente foi o caso do Rogério Medina, né, que tem uma área lá que pediu diretriz de empreendimento em 2014. Nós tivemos a presença do ex-prefeito à época, né, dizendo que desapropriou a área do Rogério Medina. E aí nós temos uma outra oitiva, né, da Procuradora-Geral do município, do secretário de Negócios Jurídicos, dizendo não, nunca foi desapropriado. E aí nós já sabemos que o Rogério Medina se sente também no direito de ser indenizado, né? E aí toda a tese defendida de que não há esvaziamento econômico, né, ali naquela área da floresta urbana, que foi a tese defendida pela prefeitura, no caso do Rogério Medina, eu não sei se a gente consegue sustentar, porque ele tem um decreto, né, de utilidade pública para fins de desapropriação, ele tem uma fala do prefeito dizendo que desapropriou, e ele tem a devolução dessa área com o IPTU vencido. Aí né? tem uma colaboração talvez importante do Maurício, da compreensão jurídica para o leigo aí. E a procuradora tentou explicar isso na SEI, né? Para o leigo, quando alguém fala, um agente público, né? No caso o ex-prefeito citou essa expressão, eu desapropriei, há uma distinção aí entre fazer um decreto e não ter a posse, que é o fator elementar, mas crucial para essa relação, né, Maurício? Isso. No caso do duas glebas foram desapropriadas, dos dois Ricardos. Então, como que o Ricardo Magri e o Rogério Medina se tornam proprietários dessa gleba? O Rogério Medina, através de um contrato de corretagem imobiliária, ele cobrou aquela gleba, e o Ricardo Magri honorário advocatício. Os dois Ricardos fizeram o acordo administrativo, o Rogério Medina não. E em 2011, o Rodrigo publica um decreto de utilidade pública dessas três glebas. Duas aceitaram, o Rogério Medina não. Foi para juízo, o município ajuizou a ação de desapropriação, e o Carlos Vidri, como perito, ele avalia essa gleba em 4.060.000 reais, para que fosse feito o depósito prévio para emissão na posse. Quer dizer, o município ia entrar na posse ali. E o município não tinha os 4.060.000 reais para fazer. É perguntado por 2 vezes ao secretário de Economia e Finanças, era o Marcos na época, e ele por escrito devolve, olha, não tenho no orçamento. Se essa ação for para frente, aí a procuradora pede, expõe essa situação, pede para desistir da ação, o prefeito Rodrigo Agostinho autoriza essa desistência da ação, e aí o município desiste sem nunca ter se emitido na posse. É por isso que o Rogério Medina nunca foi excluído da posse. E é por isso que ele deve o IPTU. Inclusive, o pagamento ia ser feito com compensação de débitos pré-existentes. Ele já devia mais de 100.000 reais nessa gleba, antes mesmo de falar em ser desapropriado. Nós fazemos uma pausa nesse primeiro bloco, a partir desses primeiros elementos da chamada indenização e do precatório da floresta urbana, para retornar em seguida e entender um pouco mais a compreensão, inclusive, das eventuais implicações da legislação, de regulamentação, para outras glebas e a situação jurídica na cidade. Já voltamos. Estamos de volta no segundo bloco do Baú em Debate. Recebemos a vereadora Chiara Raineri, que integra a Comissão Especial de Inquérito, que analisa 2 precatórios de indenizações milionárias do município. E o procurador Maurício Porto está conosco para discutir as questões de legislação e compensação ambiental.
Antes de retomarmos as perguntas aos convidados, a gente traz para o debate mais um ponto de vista sobre o caso. Vamos acompanhar um trecho do que o vereador Coronel Meira falou sobre o assunto em entrevista concedida à TV Câmara. Muitas pessoas falam, mas o perito abusou. Eu entendo que não, o perito ele fez o papel dele. Quem na verdade errou e quem deixou de contestar o laudo foi a prefeitura. A prefeitura, por meio do seu técnico lá da CEPLAN, que foi designado para se manifestar, né, a pedido da procuradora jurídica do município, e quando ele coloca lá nada a opor ao laudo apresentado, né, em uma linha ele praticamente fundamentou a defesa do município, o erro está ali. Ele tinha que fundamentar que aquilo ali é uma área, é uma gleba, que aquilo ali não estava sujeito a parcelamento de solo, ele tinha que fundamentar que já tinha havido outras indenizações semelhantes ali, por meio de desapropriação, a R$ 24,50 metro quadrado. Então ele poderia apresentar, contra-argumentar o laudo e falar assim para a justiça, olha, o valor máximo que se pode pagar aqui pelo metro quadrado aqui é de R$ 24,50 ou 25, ou no máximo R$ 30 o metro quadrado. Mas não houve esse empenho, essa dedicação e essa vontade da administração, representado por esse funcionário, e nem tampouco pela procuradora, porque a procuradora, mesmo não sendo uma área pertinente àquilo que ela domina, né, porque ela faz a defesa jurídica, né, a defesa técnica ela utiliza de informações dos funcionários, poxa, mas ela poderia, quem sabe, ao invés de simplesmente aceitar o nada opor ao laudo apresentado, ela poderia ter chamado o funcionário para conversar com ela, porque ela estava defendendo os interesses do município, chamado e falado, olha, é isso mesmo? E aí, obviamente, a justiça entendeu que o laudo apresentado pelo perito, ele tinha toda a legitimidade, tinha mesmo, e os valores estavam dentro do padrão de mercado. Não é o juiz, não cabe ao juiz verificar se o valor é ou não de mercado. O juiz não. O juiz ele fica na administração do processo, e ele que vai julgar, e ele sim, ele recorre ao perito, aos técnicos, aos auxiliares da justiça, para que faça essa avaliação. Mas se chegasse algum documento contrariando aquilo que o perito apresentou, ou seja, alguém contradizendo, talvez a decisão da justiça teria sido outra. Como não houve nenhuma manifestação em contrário, o juiz pegou e falou, o laudo está correto. A gente viu aí, né, Maurício, a opinião do Meira, que não é um vereador que faz parte da SEI como membro oficial, mas é um dos que mais acompanha o caso. Você concorda com o posicionamento dele de que a prefeitura deveria ter realmente apresentado nova linha de defesa ali no processo e que o juiz, na verdade, fez o papel dele corretamente? Julgou com base no que ele tinha em mãos, que era a avaliação do perito judicial, e por isso não há questionamento? Não, eu respeito muito o Coronel Meira, é uma pessoa que eu conheço desde a época que era o Tenente Meira ainda, aqui em Bauru. Mas não é tão simples como ele colocou, né? A gente avaliar uma situação que aconteceu no passado é muito mais fácil da gente ver o que poderia ter sido feito e não foi feito, né? No caso que é contemporâneo, o processo de 2014, do Medina, por exemplo, foi feito tudo isso. E ainda assim não aceitou. O juiz, ele é o perito dos peritos. O juiz, ele não está adstrito, ele não está preso a uma prova. Nós temos um caso muito recente agora, que uma desembargadora, relatora de um recurso de apelação, numa ação exatamente de indenização, não aceita o laudo feito em Bauru, anula a sentença e devolve. Então, a ideia de que o juiz simplesmente aceitou o laudo porque ele não foi contestado, ela é uma ideia muito simples e que não condiz com a verdade, né? E o outro laudo de 139, com todos os debates feitos, com todas as alegações, e que seria aceito também pelo Poder Judiciário se não houvesse a desistência da ação. E mais do que isso, né? Existem entendimentos hoje do Poder Judiciário que são entendimentos muito mais graves do que esse que está sendo debatido no de 30 milhões, que vai começar a semana que vem, que é o de 14 milhões. O doutor Antônio Carlos Malheiros
foi presidente da terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele entende, por exemplo, e julgou nesse caso, que a indenização é devida desde a promulgação da lei. E que vai incidir, sim, juros moratórios e compensatórios. Vocês vão ver que foi assim que chegou num precatório de 14 milhões. E o que adianta toda a defesa diante de um entendimento desse? Não adianta, é um entendimento do Poder Judiciário, um entendimento legítimo. Eu posso recorrer, eu posso levar para outra Câmara, eu posso abrir uma discussão. O que hoje a gente faz, eu particularmente que vou ter ser procurador agora faço, é colocar todas as possibilidades no processo. Então, muitas vezes eu sei que aquela tese não é aceita em Bauru, mas eu não estou trabalhando com um processo que vai morrer em Bauru. Então, eu abro um leque de possibilidades para depois discutir isso, né? Nós tivemos agora, bem recente, de 2017 para cá, uma situação do Poder Judiciário que ela é muito interessante. O Poder Judiciário anulou várias sentenças de Bauru sobre desmatamento e disse não. A pessoa que adquiriu o imóvel com a legislação em vigor sabia da restrição e tem que aceitá-la. Se não quisesse, não adquirisse o imóvel, ele era livre para comprar ou não. É uma tese lógica, eu não sei se ela vai vingar ou não, mas é uma tese interessante, por exemplo, no município de Bauru. E nós temos esse mesmo tribunal confirmando uma sentença em um acordo transitário em julgado para desmatar uma gleba de cerrado. Então, a ciência humana, ela é mutável mesmo, né? O que eu acho que a gente tem que fazer é utilizar, né, toda essa fragilidade que está sendo exposta na SEI de alguns procedimentos administrativos, fazer o minha-culpa e modificar isso para que não aconteça mais no futuro. Essa SEI ela é uma SEI que vem num momento muito bom, está fazendo um trabalho bom para isso, né? Existem falhas, se não existissem, nós não estaríamos aqui. E vamos corrigi-lo. Por isso, Maurício, que é difícil de compreensão do leigo, e você nos ajuda nesse sentido, de que no caso do segundo precatório, para a gente comentar alguma coisa dele em seguida, da área atrás do Gasparini, é ainda mais incompreensível você levar em conta, a gente falou da demarcação do tempo aqui, que a lei do cerrado veio no meio do caminho, depois veio a demanda, mas não utilizamos eventualmente isto como um argumento de defesa. Mas no caso do precatório do Gasparini, a gente sabe que tem uma área de amortecimento relacionado à questão florestal da estação ecológica Sebastião Aleixo, não foi utilizado. Tem a incidência do córrego Paudalho ali nas imediações. Uma parte considerável da área rural, não existe indenização, segundo a tese que a prefeitura venceu num outro pedido de ação indenizatório lá atrás da Bauru Piratininga, porque a área rural não é de parcelamento de solo urbano, a legislação é clara nesse sentido, mas pediu-se indenização. Você tem a incidência eventual do linhão, quer dizer, uma série de componentes que nos levariam a se perguntar se seria o caso até de pagar aquele precatório que ainda será discutido, porque se eu simplesmente trouxer o Estado nessa discussão com esses outros elementos, nós não estaríamos eventualmente, como tese jurídica, discutindo um valor milionário desse. Eu peguei esse processo já em fase de precatório, né? E eu analisei isso, né? Existe mesmo uma parte grande em área rural. Eu acho que seria uma tese interessante de trazer, de ser defendida. O fato de ter o linhão. Nós temos uma situação peculiar também que o secretário de Planejamento, na época, o Said, Rodrigo, ele fez uma vistoria nessa área, ele juntou essa vistoria nos autos do processo. Eu, hoje, utilizaria isso, utilizaria o maior amplo aspecto de defesa possível e várias teses de defesa possível, né? Às vezes eu sou até criticado, as pessoas falam assim, mas isso nunca foi feito antes. Que ótimo, então eu vou ser o primeiro a fazer. E vou levar isso para apreciação do Poder Judiciário, né? Aquela tese, por exemplo, se você quer lotear e 40% você já vai ter que me dar, por que eu vou pagar isso? É uma tese que nunca foi levada ao Poder Judiciário. E a gente precisa entender também que eu não tenho um juiz em Bauru que julgue loteamento específico, né? Ele é um juiz que trabalha com uma ampla matéria de direito público. E pela primeira vez nós estamos tendo em Bauru
um procurador nomeado para a CEPLAN para ver isso, né? Se eu te falar que hoje eu tenho exatamente o mesmo conhecimento que eu tinha em janeiro de 2017, eu estou mentindo, né? Eu conheci a franja da cidade, eu fui atrás de me aperfeiçoar a partir do momento que surgiu essa demanda profissional que eu fui enviado para a CEPLAN. Então hoje eu tenho uma especialização neste assunto especificamente que me permite essa discussão ampla, né? Hoje eu acompanho os julgados, eu dedico meu tempo a esse estudo, coisa que eu não tinha em 2017. Então muita gente pega as minhas manifestações no processo hoje, eu não sei se eu teria feito uma manifestação tão completa em 2016. Hoje eu tenho uma visão diferente, né? Hoje o município está trabalhando. Daí por que eu acho que pode até dividir em diretoria de departamentos, como o município é dividido, mas que seja multifuncional. Eu fui muito questionado, o que um advogado vem fazer na CEPLAN, que é um local de engenheiro e arquiteto, né? É justamente isso, eu vim aqui brigar com vocês e melhorar isso, né? Vamos sentar, vamos discutir isso, né? Então é difícil eu julgar, eu voltar no passado e falar esta tese de defesa foi limitada. Para a gente entrar na questão da compensação ambiental, Chiara, em uma das últimas reuniões da SEI, vocês encaminharam para o prefeito uma proposta de que então a prefeitura adquira essa área, né, da floresta urbana e utilize para compensação ambiental. Por que vocês decidiram por essa proposta? O que vocês acreditam que ela pode ser um caminho? Olha, esse é um caminho que a maioria dos vereadores ali da CEI entendeu que seria adequado como sugestão ao executivo, né? Existe muita compensação ambiental a ser feita, né? Então, já que se tem que preservar, vamos preservar onde já tem que ser preservado mesmo, né? Essa é uma linha de raciocínio. Existe uma questão que sempre que a gente venha pensar sobre essa área, eu não consigo deixar de falar, e o Maurício talvez até consiga me ajudar nesse sentido. No plano diretor, nós temos o direito de preempção que garante à prefeitura o direito de compra da área, né? No caso da floresta urbana, nós tivemos uma venda de quase 60% da área da floresta pertencente a esse precatório dos 33 milhões. Então, 60% deste precatório de 33 milhões foi vendido a uma pessoa por R$600 mil. Não foi oferecido à prefeitura. Eu não sei o que é possível se fazer ainda com relação a isso, né? Porque o direito seria da prefeitura. Eu acredito muito que a prefeitura teria muito interesse em comprar 60% daquela área por R$600 mil. Eu acho que a prefeitura poderia, sim, ali naquela área, já que quer preservar, eu acho que poderia, sim, fazer uma preservação de maneira sustentável, né? Nós temos áreas lindas, belíssimas, como essa floresta urbana, em muitos países no mundo que são referências, são cartões postais e são locais onde existe pessoas residindo. Então, quando se pensou no plano diretor em deixar essa faixa na Edmundo Coube, que não é uma faixa bem definida, né? Falar é 150, 200 metros, ali seria para uma possível construção vertical, que nós tivéssemos ali pessoas morando e que ali tivesse vida dentro da floresta, como um parque realmente, né? Como nós temos o Ibirapuera, por exemplo, que as pessoas têm uma floresta, têm uma área verde, têm ali a possibilidade de um lazer, né? E até por ser uma área tão privilegiada, eu acredito que se a prefeitura realmente tenha que ficar com essa área, né, que ela faça a compensação ambiental, que ela faça dali algo que recupere os 33 milhões, porque a prefeitura pode, nessa faixa, empreender.
Isso para ajudar nesse raciocínio, a questão da visão jurídica. Se para você, da sua experiência jurídica agora, com passagem pela CEPLAN, isso é fundamental para nos ajudar neste debate, se esses instrumentos a que a vereadora já fez referência também no outro bloco, direito de prescrição de preferência, outorga onerosa, se for o caso, tem dação em pagamento, que é um instrumento que já foi utilizado em algumas negociações com a prefeitura, mas o direito de transferência de construir, se eles são auto-aplicáveis, se é necessário, com base no que nós temos hoje, independentemente da necessidade de revisão do plano diretor, se eles já podem ser implementados na sua visão. Sim, eu até, continuando o que a Chiara estava falando, essa área, ela faz um sentido enorme de utilização se a gente pensar no água parada que vai até o horto florestal. E é a antiga ideia de se fazer esse corredor e esse parque, ligando o horto florestal da Rodrigues Alves ali. Olhando no mapa você vê isso, certinho. Então eu acho uma ótima ideia de preservação, sim, e a prefeitura adquirir. A preempção, ela é o direito que a prefeitura tem de, quando o particular for alienar a área, preço por preço, a prefeitura tem a preempção de comprar, né? Ela tem, entre aspas, a preferência na compra. E isso não foi oferecido para a prefeitura, né? Aquela área, por exemplo, do Rogério Medina. O Rogério Medina hoje não é proprietário de 40% da gleba. Aquela gleba foi vendida, é só pegar a matrícula que a gente vê 4, 5 registros sobre isso. Ele ficou com uma pequena parte daquela gleba. Então, houveram várias alienações ali e que não foi oferecida à prefeitura. Agora, para eu aplicar esses institutos, eu preciso de uma regulamentação. Não é uma coisa tão simples esse instituto. E é por isso que eu sempre insisto que uma infraestrutura e mecanismos necessários que hoje estão à disposição aí de serem aplicados não são aplicados em Bauru. E inviabiliza, né? Quando a gente fala em outorga, que está na moda aí do direito de construir, né? Fixa o coeficiente básico, fixa o coeficiente máximo. Ótimo. E aí você pode até fazer títulos do mercado disso, eu não preciso utilizá-lo logo no imóvel seguinte, né? Concordo com a Câmara que a ideia de que falar que o mercado não está pronto para essa discussão, né, eu sempre tenho o seguinte posicionamento, que o mercado fale pelo mercado. Exponha isso, pelo menos, ao mercado, né? Então, eu acho que é uma das falhas. Tem que regulamentar mesmo, eu tenho que colocar à disposição, mas, né, a Chiara falou de passagem, eu vou dar um exemplo bem específico para um leigo. Imagine hoje que eu digo o seguinte, vou doar um alambrado para cercar a floresta urbana. Quantos metros de alambrado? Ninguém sabe. Os títulos de domínio que tem lá são antes da duplicação do Edmundo Carrijo Coube. Quantos metros quadrados eu estou comprando pagando esses 38 milhões ou 33 milhões? Eu não sei. E quem falar que sabe está mentindo. Porque nós não temos uma topografia ali medindo. Aqui tem X metros quadrados. Eu estou comprando a mancha verde chamada floresta. Porque o território de Bauru não é georreferenciado. A gente vai fazer um pequeno intervalo, temos outros assuntos para poder inserir no nosso, por exemplo, aprendizado sobre essas observações da Chiara e do Maurício nesse bloco, no sentido de corredor ecológico interligado, pensando em futuras questões de aplicações desses instrumentos na cidade, e mesmo no caso do nosso exemplo da floresta urbana, se a gente está falando de gleba toda, no sentido de parque, ou de resolver, por compensação de instrumento, as outras matrículas que ainda estão pendentes lá e sequer ainda tem discussão definitiva sobre titularidade. Voltamos já. Estamos de volta para o terceiro bloco do Barão em Debate, recebendo hoje a vereadora Chiara Ranieri, que integra a Comissão Especial de Inquérito da Câmara, que analisa indenizações de precatórios, e o procurador jurídico Maurício Porto. No último bloco, a gente colocou a questão da discussão, Chiara, de se, pensando para frente, né, a partir dos nossos erros e dos nossos desafios, se essa ideia de preservar áreas importantíssimas para as questões de vegetação, da ocupação de ambiente, a partir dos exemplos que estamos discutindo aqui, se tem que ter em mente, então, o que falta regulamentar, óbvio, mas de conceito,
Corredores ecológicos só tem sentido, no caso da floresta, o Maurício citou a ligação com o Jardim Botânico, há um mapeamento disso de pelo menos 7 corredores ecológicos não conhecidos de todos do lado de lá, mas eles existem na Prefeitura Municipal de Bauru de algum tempo. E também em relação à floresta, você comenta sobre uma gleba, outra gleba, as questões que ainda estão pendentes. Se estamos falando em proteger uma vegetação completa, pensando nesse outro conceito, se não precisamos pensar em quanto resolver os outros casos de titularidade e não só esses. Sim, eu falo que cada reunião é uma surpresa, né? Porque como nós não temos no processo todas as informações, a gente acaba nas oitivas juntando um pouquinho, e aí a gente vai entendendo que os problemas são muito maiores do que os 33 milhões. Nós temos sérios problemas. Nós temos um passivo ambiental imenso. Nós não temos condições de pagar o que virá aí em ações indenizatórias. Então, é uma preocupação, acho que de todos os bauruenses essa questão, porque ao mesmo tempo a gente entende, né, a motivação de quem quer uma indenização, mas nós entendemos que a cidade precisa ser protegida, né? Então os instrumentos precisam ser regulamentados urgentemente, né? Eu não acredito que haja tanta dificuldade em regulamentar, principalmente esses que nós citamos aqui, né? Nós tivemos, por exemplo, uma oitiva que foi muito importante, que foi a do ex-prefeito Tugan Jerami, que até colocou que talvez não fosse necessário uma regulamentação, né? Uma regulamentação, por exemplo, de direito de preempção, né? Então, assim, alguns instrumentos talvez sejam necessários uma ampla discussão e uma bela regulamentação, mas talvez não todos. E isso é algo que a prefeitura tem que se debruçar e apresentar, né? E eu acho que essa discussão agora de revisão do plano diretor, que nós estamos atrasados, né, Maurício? Nós estamos atrasados com essa discussão, que está ficando para o ano que vem, que é um ano muito complicado de se fazer discussão de revisão de plano diretor, porque é um ano eleitoral no município. Ela deva vir com a discussão desses regulamentos, né? Deva vir com discussão se todo mundo tem que plantar árvore na frente da sua casa. Essas discussões têm que ser feitas neste momento e nós não podemos perder a oportunidade de todas as questões ambientais serem amplamente discutidas aqui em Bauru, porque nós temos os ônus e nós temos os bônus. Então não basta a gente querer preservar e apontar no mapa: aqui vai ser área, aqui vai ser APA, aqui vai ser floresta, aqui vai ser o que for. Sem estudo técnico, sem instrumentos urbanísticos que protejam de toda forma, não só a prefeitura, mas também quem tem a área, né? Porque somos todos de Bauru. E nós temos aí a expectativa de um passivo ambiental que nós não sabemos de que proporção é. Então, está na hora, né, de um chacoalhão na cidade. Então, se a gente preserva tanto, é importante que a gente faça a discussão dessa preservação. E é agora. Dentro dessa questão do plano diretor que está sendo revisado, Porto, quais devem ser os focos, você acredita, da prefeitura, de quem vai elaborar esse plano diretor para evitar novas indenizações, para ajudar nessa questão da preservação? Ou você acha que só o plano diretor não vai ser o suficiente? Você já falou a questão do georreferenciamento, que é importante. O que você aponta de caminhos? Eu tenho uma convicção de que o que está evidenciado nessa CEI é a necessidade de um processo administrativo virtual, eletrônico, né? Eu quero ter 370 mil pessoas me fiscalizando, eu quero que as coisas que aconteçam estejam no processo e não possam ser alteradas, e isso, um processo eletrônico, ele é capaz de nos propiciar hoje. Um georreferenciamento do município hoje é muito pouco. Essa discussão era para ter tido há 10 anos, né? Hoje nós precisamos de um sistema georreferenciado.
que ele seja customizável a Bauru, às nossas necessidades, mas é preciso. Quanto à urgência, isso para mim também está evidente, né? Nós, só para não sair do assunto de área, nós estamos discutindo uma área, ao lado tem o Jardim Colonial e do outro lado é uma área. E ninguém atentou para isso. Nós estamos vendo aí a Via Rondon implantar as marginais da Rondon, e ali no final da Matozinho, que todo mundo chama de final da Getúlio Vargas com a Rondon, o trevo foi alterado. Hoje eu tenho uma avenida que sai dali e pode ligar ao Unesp. Ali existe uma área. Então nós vamos indenizar de novo essa área. Vamos sentar, vamos discutir, vamos aplicar esses mecanismos. Hoje, Bauru, para mim, não ter um processo eletrônico, não ter um sistema georreferenciado, é bastante complicado. As coisas acontecem e exigem agilidade. Hoje, se eu quiser saber a área, dessa área que nós estamos discutindo, eu vou ter que pegar uma equipe de topógrafos, mandar lá e esperar um mês para medir. Eu não ter as minas de água que surgiram, tem mina, não tem mina e onde estão. Isso era para estar no sistema georreferenciado há muito tempo, né? Vereador, enquanto a gente está tentando aprender entre os desafios e as questões das indenizações e compensações ambientais, tem, em função disso, o bom da discussão é que tem uma luz para ver o que a gente pode consertar para frente. Por exemplo, um grupo de trabalho com representantes da sociedade civil, a senhora participou da reunião, com a mediação da promotoria, até um esforço fugindo do seu papel de ser fiscal da lei para essa finalidade, visando minimizar ou evitar indenizações, e tem sobre a mesa, especificamente agora, por exemplo, a eventual discussão se revogam 12 parques naturais, chamados parques de papel, né, ou no papel apenas eles existem, em outras regiões da cidade, porque não teriam necessidade, eventualmente, de serem parques por decreto, por causa das incidências de zona de amortecimento, o SNUC, a legislação federal, enfim, uma outra quantidade significativa de glebas não regulamentadas, sem estudo técnico, foi a menção que a senhora fez no outro caso, que também precisam ser resolvidos agora para, se for o caso, evitar indenizações novas. Esse tema eu já estou tratando de chamar uma audiência pública para discutir. Esse tema é um tema bastante polêmico. A hora que nós formos discutir que tudo foi criado sem estudo técnico, a gente cai, né, numa discussão que gera insegurança jurídica novamente. E a lei do SNUC, a lei que regulamenta tudo isso, ela prevê o estudo técnico. Então, como é que a gente pode entrar em conflito com legislações que são as legislações que regram como as coisas devem ser criadas, né? Não é uma questão ideológica, né? Não é pego um mapa e digo eu quero EI aqui, 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 né? Que discussão foi feita, como foi o rito de se criar, né, esses parques e as coordenadas dos parques, né? E eu acho que tudo isso merece uma discussão profunda nesse momento. Essa discussão a Câmara acho que tem condição de chamar e fazer. Eu acho interessante, Nelson, que a gente fixe um marco zero. Então, que se faça agora. E quanto aos problemas das desapropriações, quando eu fixo uma área, como área, se eu tivesse naquele momento avaliado, naquele momento estipulado o valor do metro quadrado, eu não teria todo esse problema e divergência pericial que eu tenho hoje. Eu avaliar hoje a área que em 2006 foi marcada, porque em 2006 foi dito que aquilo seria a área, o que era a Edmundo Carrijo Coube? Qual era a importância daquilo naquela época? Qual a importância daquilo? Então é lógico que houve uma valorização, né, por parte de obras até públicas que foram feitas lá. Então que seja feito isso, olha, analise, fixe o metro quadrado e dali para frente eu tenho um marco zero. Se daqui a 20 anos aquilo foi supervalorizado, eu vou utilizar o metro quadrado fixado hoje e apenas corrigido por um índice qualquer que se fixe. Perfeito. Para encerrar outra contribuição, a questão
da definição desses dados. E você tem alguma opinião sobre essa questão de revogação de parques em função do que está posto hoje, Maurício? O parque, ele está muito ligado com uma qualidade de vida para as pessoas, mas ele tem várias funções, né? Muitos dos parques de Bauru, eles foram marcados por serem áreas de erosão, por serem águas onde naturalmente a água vai escoar, e tem que ser analisado de uma forma técnica, entender por que isso é parque e por que esta outra parte não é parque. E a possibilidade de ligação entre eles também. Me parece que o Eliseu tem um trabalho que ele fez antes de ir para o DAI nesse sentido, mas eu gostaria muito que fosse feito realmente o que a Chiara estava dizendo, com critérios técnicos de medir, entender por quê e quais as ações a serem feitas ali, né? E implantar as outras medidas, né? Eu espero que o plano diretor venha agora para dividir mesmo Bauru em setores, estudar Bauru setorizado, resolver os problemas com as ações consorciadas, com os instrumentos que estão à nossa disposição. Mas eu volto a insistir. Para mim, sem essas duas ferramentas, um processo eletrônico e um sistema georreferenciado, nós vamos estar aqui, somos hoje um Fusca na contramão, vamos ser uma Ferrari na contramão. Muito obrigado ao procurador jurídico Maurício Porto, que contribuiu conosco nesse debate. A você, vereadora, bom trabalho na segunda parte da CEI. Muito obrigada, estou sempre à disposição. A do Júlio, que nos ajudou a conduzir esse debate. Valeu, Nelson. Até a próxima. O Bauru em Debate fica por aqui, mas você pode acompanhar este programa nas redes sociais da página, também da TV Câmara, da Rádio Câmara e da TV Unesp, para você assistir a hora que você quiser. Até o nosso próximo encontro.